Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria falar com vocês nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020. É uma forma da gente matar um pouquinho a saudade dos irmãos. Muito raramente a gente vê alguém pela rua, mas aqui a gente pode visitar mais irmãos de uma forma virtual. Quero falar hoje com os irmãos, refletir com vocês a respeito da fé. Alimentando nossa fé em Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele fala da natureza da fé. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a convicção de fatos, de acontecimentos que nós não vemos. É assim que a fé age. Eu quero falar para vocês que um homem de Deus do passado, George Miller, que viveu entre 1805 e 1896, foi diretor de um orfanato por 60 anos, na cidade inglesa de Bristol. E George Miller, fazendo uso da sua fé vigorosa num Deus vivo, ele tinha convicção plena que para sustentar aquelas crianças órfãs e o orfanato, ele não tinha que sair pelas ruas pedindo dinheiro para as pessoas, mas ele tinha que chegar diretamente ao dono do ouro e da prata, ao Deus Todo-Poderoso, e através das suas orações e da sua fé, clamar a Deus pelo sustento que o orfanato precisava. O resultado dessa fé vigorosa de George Miller no Deus Todo-Poderoso é que aquele orfanato que ele dirigiu por 60 anos e que atendeu mais de 10.000 crianças, nunca passou por necessidades, porque Deus providenciava de uma forma ou de outra. Ele chegava diretamente no seu clamor até Deus. Queridos, ele deixou uma frase. Ele dizia assim, George Miller, na sua experiência com Deus, experiência de fé, o início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim de toda ansiedade. Precisamos agasalhar esse aprendizado de fé que o escritor aos Hebreus traz para nós, que George Miller aprendeu pelo Espírito Santo agindo na sua vida e ele praticou. Nós precisamos praticar isso. Outra forma, queridos irmãos, de alimentar a fé é aprender sobre a fé de outras pessoas e meditar sobre isso. Nós devemos ler as biografias daqueles e daquelas que foram severamente provados e que creram em Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Nós devemos ler e ver como que a irmã de 100 anos atrás agiu, como que o irmão agiu. Nós estamos vendo George Miller e tem milhares, centenas de outros irmãos e irmãs que agiram com fé de acordo com as circunstâncias que viviam. Uma fé irremovível ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender essa lição. Queridos, fé acende fé. Compreender como Deus lidou com outras pessoas vai nos capacitar a interpretar o tratamento que Deus está dando à nossa própria vida. Nós temos que olhar para irmãos e irmãs, tanto do passado quanto do presente, que exercem uma fé em Deus vigorosa, para saber como que eles lidam com as suas situações, com as circunstâncias adversas das suas vidas diante de Deus, e como eles são vitoriosos em Deus. Porque assim também o Senhor nos ensina. Queridos, nossa fé é inspirada,
Mas ao sabermos das provações dos santos de Deus, na Bíblia, e os santos de Deus, cujos nomes não estão na Bíblia, mas que foram homens e mulheres consagrados ao Deus Todo-Poderoso, a nossa fé cresce, porque fé acende fé. E é assim que nós crescemos na confiança em Deus. Quero dizer ainda que outro meio de fortalecer a nossa fé é a estratégia que Deus usa e na qual Ele constantemente troca, olha, presta atenção, Ele troca os canais que trazem sua bênção providencial para mim e para você. Quando a provisão de Deus vem da mesma maneira para nossas vidas, durante um certo período de tempo, inconscientemente, e todos nós fazemos isso, eu e você fixamos a nossa confiança no canal, mais do que na fonte invisível. Aí nós temos que aprender com os heróis da fé. Nós temos que olhar para a fonte da bênção e não para a bênção em si. Como eu explico, um trabalhador recebe seu salário de uma grande empresa. Ele é crente em Deus. Ao invés de ele colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso, ele coloca a sua fé e confiança na empresa. É isso que nós estamos falando. Deus muda os canais de onde derivam a sua bênção. Quando Deus, você vai entender agora, quando Deus dava água para o povo de Israel no deserto, às vezes vinha a água de onde? Da rocha. Outras vezes, de um poço cavado na areia seca do deserto. Mudou-se o canal da bênção. Mas qual era a fonte da bênção? A água que brotou da rocha, brotou do poço seco no deserto, vinha de Deus. Então eu e você não podemos ficar confiando nos canais de bênção. Nós temos que confiar na fonte primária da bênção. Pela fé, a fonte primária da bênção é Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Quando Deus, então, muda a fonte, né, Ele não faz a mudança para nos desapontar, não. Apenas para que a gente cresça em confiança nele. Porque nós não falamos tantas vezes, se uma porta fechar, Deus não abre outras. Então eu posso dizer que se um canal de bênção fecha, Deus vai abrir outros canais, porque a fonte da bênção é o Senhor. Esse é o aprendizado da fé. É isso que está em conformidade com Hebreus 11:1. Nós devemos olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Dessa forma, nossa fé vai fortalecendo com os desapontamentos da nossa vida também, visando chegar a um nível tal de união com Deus que nós não vamos mais olhar para as coisas e para as pessoas. Nós não vamos olhar para os meios ou para os canais, mas nós vamos olhar para a fonte primária da bênção, que é Deus. Para terminar a nossa reflexão dessa quarta-feira, quero falar com você também a respeito dos empecilhos à nossa fé. A incredulidade do coração humano sempre surpreendeu e sempre chocou nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo momento, nas andanças de Jesus, anunciando o reino, Jesus se deparava com corações incrédulos. E isso sempre feria a sua natureza sensível. Um empecilho à nossa fé é olhar para as circunstâncias e não
para as promessas imutáveis de Jesus. Quando Pedro, esse exemplo é emblemático e é clássico para nós. Quando Pedro andou sobre a água e de repente começou a afundar-se, Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Está lá em Mateus 14, 31. Pedro podia fixar sua atenção em uma de duas alternativas. Uma era a ordem de Jesus: vem, Pedro. Dita pelo nosso Salvador para ele: vem, Pedro. A outra era as ondas do mar. Pedro não era uma pessoa sem fé, pois foi ele mesmo que pediu ao Senhor para chamá-lo a andar na água. Ele tinha uma inclinação interior para sair e andar na direção de Jesus, mas desejava a autoridade da palavra do Mestre, como uma tábua sob seus pés, autorizando-o a ir na sua direção. Aquele sublime toque interior que fora gerado por Deus não perdeu sua força. Pedro caminhou pela água, até que seus olhos foram desviados para se impressionarem com o perigo das ondas e a força do mar. Enquanto Pedro olhou para Jesus, e enquanto a sua fé exerceu confiança plena em Jesus, ele andou bem. Mas quando Pedro olha e desvia o seu olhar, ele olha para a força das ondas e a força do vento, Pedro afunda. Esse é o conflito que ocorre em nossas vidas. Escolher entre o toque do Espírito Santo no interior, no nosso coração, para confiar em Deus sem reservas, e a influência dos sentidos que contemplam a instabilidade das coisas exteriores. Nós vivemos assim nesses dias. Somos chamados a confiar no Deus Todo-Poderoso sem reservas, ou ficar ao léu de acordo com aquilo que é exterior. Toda hora você tem visto comigo, nós temos ouvido, eu até já fugi disso já há algum tempo, toda hora tem uma informação sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. Toda hora tem alguém com uma receita pronta. Eu já fugi disso. Isso são as coisas exteriores que estão fora do nosso coração e da nossa relação direta com Deus. Nós temos que confiar no Altíssimo. Precaver-nos, prudência, claro, mas acima das prudências e das precauções, a nossa fé no Altíssimo. Ou então, não somos igreja de Cristo. Nós temos que pensar sobre isso. Eu estou falando isso diretamente na questão da nossa fé em Deus. Não estou falando para agirmos de forma irresponsável, mas para agirmos dentro de um parâmetro da fé. Porque não são as coisas exteriores que nos salvam, mas é a nossa fé em Jesus Cristo que nos salva. E ela está interiorizada em nosso coração. Indo para esse finalzinho, é uma batalha ferrenha entre a verdade visível e a sombra visível. A estabilidade da rocha e o movimento do mar. A aparência das ondas e o significado da palavra de Jesus Cristo. Vem. Estavam diretamente em contradição um ao outro, na percepção da razão humana. Então, finalizando, meus amados, se por um lado o exterior mostrava as ondas bravias e o vento implacável e um mar revolto, do outro lado, a voz firme e suave do Salvador dizia: vem. Pedro foi bem, enquanto
deu ouvidos à voz do Espírito Santo no seu interior, olhando para o Salvador. Mas quando Pedro desvia o olhar, ainda que por instantes, e olhou para as ondas que era o exterior da sua realidade, Pedro sucumbiu. E nós precisamos pensar sobre isso. A nossa fé é a certeza de coisas que nós esperamos. A convicção de fatos, de acontecimentos que nós não podemos ver. Que Deus abençoe muito sua vida. Revigore sua fé em Jesus Cristo, principalmente hoje e sempre. E que você possa ser um homem e uma mulher de fé irremovível em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que Tu estejas trazendo no coração dos Teus filhos e Tuas filhas, de todos que creem no Teu nome, uma fé vigorosa, uma força, ó Deus, que só os que comungam com o Senhor sabem que tem e que exercem para a Tua glória. Que o Senhor possa estar abençoando, sustentando, guardando e livrando o Teu povo e dando ao Teu povo uma fé irremovível, uma confiança, Senhor, nesses dias em que a nossa fé é colocada à prova. Nós oramos pelos nossos irmãos, nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço e até domingo com a graça de Deus.